Bom dia, Deus abençoe a cada um de vocês. É muita alegria estarmos juntos. Nós temos um privilégio enorme cada vez que nós oramos, e hoje não é diferente. Nós temos talvez o maior privilégio de todos na nossa relação com Deus, de ser amigos de Deus, de cooperar com Deus, de orar. É muito válido orar para que Deus resolva os nossos problemas, as nossas ansiedades, mas hoje nós temos um privilégio maior ainda, que é de dizer: Deus, o que está no teu coração, o que o Senhor deseja, como é que nós podemos fazer parte, como é que nós podemos nos dispor a Ti. Então, eu sempre me sinto muito privilegiado nesses momentos da nossa oração, dessa reunião mensal que nós temos, a oportunidade de fazer também uma breve renovação do nosso propósito, da nossa visão. Nós encorajamos muito que cada um na sua cidade forme um grupo de oração, nem que seja com mais uma ou duas pessoas. Então, essa reunião aqui é para fortalecer, para encorajar, para que a gente esteja orando, cada um na sua cidade. Estamos orando juntos, temos a mesma visão, o mesmo propósito, e estamos orando para a formação do novo homem. Eu espero que vocês não se cansem desse texto. Eu vou ler de novo, em Efésios 2, tem várias passagens que são muito fundamentais para a nossa visão, para o nosso entendimento, mas nós temos, até para as pessoas que às vezes não sabem o que é TJC2, né? A gente tem que explicar que teve um concílio, no livro de Atos, agora estamos orando para o segundo concílio, mas a gente tem falado bastante sobre o novo homem em Efésios 2, que eu acho que é mais direto, mais rápido, para a gente poder explicar o que nós estamos buscando, o que Deus nos chamou para fazer parte dessa visão gloriosa. Então, vamos renovar mais uma vez nosso entendimento, nossa visão, nossa inspiração, para orarmos segundo a vontade de Deus, segundo o propósito eterno, segundo o que está na mente de Deus. Quando ele enviou Jesus para morrer na cruz, nós temos uma passagem bem diferente, porque temos muitas passagens sobre a cruz, muitas mensagens, muitos textos sobre a redenção, mas esse texto em Efésios 2 é realmente maravilhoso. Eu vou começar no versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, falando dos gentios, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Como eu comecei no versículo 13, né, eu pulei um pouquinho, mas o contexto é a comunidade de Israel. É claro que todos nós estávamos longe de Deus. Paulo deixa isso muito claro. Os judeus não têm um acesso diferenciado, eles não nascem salvos como nós também, né? Quem nasce num lar que tem pais que servem a Deus, nós não nascemos salvos. Então, mas ele está falando sobre a comunidade de Israel. Então, vocês que estavam longe, vocês que nem tinham acesso às alianças, ao caminho para chegar perto de Deus, agora, pelo sangue de Jesus, vocês vieram para perto. 14, pois Ele é a nossa paz. Nossa paz, normalmente nós entendemos nossa paz com Deus, isso é verdade, isso é o ponto fundamental. Mas ele está falando aqui sobre uma paz também que precisa ter entre dois povos, porque ele é a nossa paz de ambos os povos. Mundo inteiro dividido em dois povos, judeus e todos que não são judeus. De ambos os povos fez um só, derrubando a parede de separação em seu corpo, o corpo de Jesus na cruz, desfez a inimizade. Agora, que coisa mais profunda, eu sempre volto aqui
isso me impacta muito, porque a inimizade que ele está falando aqui, que ele vai falar no versículo 15, que ele fala, isto é, qual inimizade? A lei dos mandamentos, mandamentos que Deus deu para seu povo. A lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Então, ele está falando que, pasmem-se, aquilo que Deus deu para o povo de Israel se tornou uma parede de separação, se tornou uma barreira. É muito fácil fazer o paralelo. O que Deus nos deu na nova aliança em Jesus Cristo se torna muitas vezes, sempre se torna, pode se tornar uma parede de separação. Então, Jesus morreu na cruz não para acabar com as alianças, não para acabar com os mandamentos, não para acabar com o chamado que ele tem para o seu povo, assim como também para a igreja. O sangue de Jesus não é para acabar com o que Deus nos deu na nova aliança, com todas. Por que existem mandamentos? Para que nós sejamos santos, como ele é santo. Só que isso, ao invés de nos tornar atraentes, convidativos, ao invés de nos tornar pessoas que chamam, atraem as pessoas para Deus, nós criamos separação, nós criamos barreiras. Então, isso tem muitas ramificações, implicações na história. Os judeus criaram enormes barreiras, tinha, né, como as pessoas sabem, no templo que tinha nessa época, tinha um muro que separava os gentios não podiam, tinha uma placa lá, você só passa aqui, se você passar, a sua morte vai ser sua própria responsabilidade, mais ou menos assim. Então, se eles passassem daquele muro, seriam mortos. Então, havia uma enorme barreira. E essa barreira, claro que Deus quer que nós sejamos santos, mas a barreira se tornou algo que separava as pessoas, e Jesus veio para acabar com a separação, não com os mandamentos, não com a identidade dos judeus. Ele veio para acabar com as barreiras entre homem e mulher, ele não veio para acabar com homem e mulher, só no novo corpo ressuscitado, nós não vamos mais precisar de distinção de homem e mulher. Mas agora tem a distinção entre homem e mulher, mas ele veio para acabar com a barreira. Ele veio para acabar com essa barreira que nos separa, que torna, que cria inimizades entre homem e mulher. Isso é coisa milenar. Entre judeus e gentios, é milenar. No tempo da história da igreja, a coisa se inverteu. A igreja criou uma barreira com os judeus e com outros povos também. Então, só para nos lembrar, nós estamos orando para que a obra de Jesus na cruz, aqui está dizendo que ele morreu, sim, versículo 16, para reconciliar ambos com Deus. Claro que isso é o fundamental. É nos aproximar todos nós de Deus. Mas ele também morreu, a obra da cruz, quando isso caiu mesmo, não sei se caiu direito para mim ainda, mas quando essa ficha caiu para mim, eu fiquei muito impressionado, porque Jesus morreu na cruz para acabar com as barreiras entre nós. Então, quando nós continuamos vivendo as barreiras, nós estamos negando a obra da cruz. Nós estamos invalidando. Então, quando nós oramos para um novo homem, nós não estamos orando por algo teórico, filosófico, teológico, nós estamos orando por algo prático. Nós estamos orando para que isso aconteça. Então, eu vou falar assim rapidinho o que que isso implica para nós
para ajudar a nossa oração. Para que tenha o novo homem, agora tem muitas ramificações e implicações, mas nossa oração aqui é para que Deus realmente forme entre judeus e gentios um novo homem. Então, eu coloquei aqui, pensei assim em 4 pontos, assim, só para, eu gosto de organizar os pensamentos na minha cabeça. Para que tenha o novo homem, evidentemente, a coisa principal é que tanto judeus quanto gentios, todo mundo, por isso que na Bíblia fala, não tem judeu e gentio nesse sentido. Em relação à cruz, em relação a Deus, não tem homem nem mulher, não tem rico, pobre, não tem escravo, não tem livre, não tem judeu e gentio. Todos precisam do sangue de Jesus. Todos podem ser aproximados a Deus pela cruz. Então, por isso, nós aqui no TJC2, rumo ao novo homem, nós estamos orando por conversão. Nós estamos orando para que a revelação, a verdade da cruz, chegue para todos. E nós temos um encargo especial, como Paulo fala em Romanos 9, porque é um grupo que tem uma importância no plano de Deus, tem uma importância para liberar muitas outras coisas que Deus quer fazer. Então, nós oramos pela conversão, pela revelação de Jesus, Yeshua, o Messias, para os judeus, ok? Então, para que tenha um novo homem, aqueles que já conhecem, que já nasceram de novo, que já aceitaram, são candidatos, mas nós estamos orando para que outras pessoas. Então, o primeiro ponto é conversão, para que Jesus se revele. Nós cantamos isso agora, essa primeira canção, palavras que tocam muito, é uma oração. Vem, Messias, revela-te. Revela-te como aquele que fendeu a rocha, como aquele que deu o maná. Revela-te para o teu povo judeus e, evidentemente, queremos que todos os povos conheçam a ele. Então, para ter um novo homem, a primeira coisa é conhecer Jesus, ser aproximado pela cruz. A segunda coisa que precisa acontecer, que é o foco das nossas orações, é que realmente essas barreiras milenares, nós não estamos falando de 2 ou 3 gerações, nós estamos falando de barreiras milenares, precisam ser quebradas e foram quebrados por Jesus na cruz. Mas nós estamos orando para que isso aconteça entre nós. Então nós temos barreiras de ambos os lados. Nós temos uma longa história. Antes da primeira vinda do Messias, já tinha isso. E mesmo depois que os judeus foram dispersos e se tornaram um povo perseguido e nômade, assim, vagando pelas nações, sendo expulso de um lugar, de outro, eles têm uma ideia, até hoje, assim, de fechamento, de barreiras. Eles têm barreiras contra a igreja por nossa própria culpa. A cruz, para eles, é um símbolo de tortura, é um símbolo de morte. Jesus, para eles, é algo que os cristãos pegaram, inventaram uma outra religião e que se tornaram, assim, perseguidores deles. Enfim, tem muitas barreiras, muitas mágoas, muitas feridas de ambos os lados. Então, essa é a nossa oração. Senhor, quebra barreiras. Mesmo grupos messiânicos, pessoas que aceitaram Jesus, têm barreiras de ambos os lados. Tem tradições, tem atitudes erradas, tem orgulho, tem preconceito, tem histórias, enfim. Então, tem muita coisa que Jesus veio assim, ele limpou, ele acabou com tudo. Mas isso precisa ser algo que venha para nós. Então, nós estamos orando, a gente sabe que isso é uma obra do Espírito Santo. O terceiro ponto é que, acabando essas barreiras, limpando as barreiras, e isso é algo que a gente precisa não só. Tem várias coisas que podem contribuir, não é meu objetivo falar sobre isso agora, mas como que essas barreiras vão acabar? Racismo, por exemplo, né? Temos longas histórias de racismo com o povo africano. Como é que vence isso?
Foi um passo enorme, as leis que acabaram, que emanciparam os escravos, mas o racismo existe até hoje. Então, algo precisa acontecer na nossa atitude, no nosso coração, a convivência. Eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer o que Jesus fez, mas mais do que declarar ou proclamar, eu preciso viver isso. Eu preciso conviver. Então, o terceiro ponto é que haja realmente reconhecimento, aceitação mútua, não aquela aceitação. Agora, esse ponto é fundamental, porque nas religiões, tanto nos judeus antigamente e mesmo depois de Jesus, mas pensando assim no tempo que no Antigo Testamento, o gentio poderia ser aceito? Poderia, mas ele tinha que se tornar um judeu. Ele tinha que renunciar. Ruth precisou deixar seu povo, deixar de ser moabita. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Eu abandono tudo. E ela se tornou como uma judia. Na história cristã, o judeu precisava deixar de ser judeu. Então, esse reconhecimento do novo homem é aceitação. Homem e mulher são de valor igual diante de Deus, são valorizados, são reconhecidos, cada um reconhece o outro. Não é a tentativa de dominar o outro, de uniformizar o outro, de fazer com que o outro faça tudo como nós. Nós não devemos fazer com que os judeus se tornem como nós, sem nenhuma identidade judaica, e nós também não vamos nos tornar judeus, nós não vamos nos judaizar. Então, nós vamos reconhecer a beleza que Deus fez. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o judeu através de uma longa história. É algo assim, o judeu não é diferente etnicamente, racialmente superior, mas ele tem uma história, ele tem um chamamento, ele tem algo que Deus preparou. Então, nós reconhecemos isso, nós valorizamos, nós prezamos, queremos receber, e eles igualmente querem receber do que nós temos para dar. É algo lindo de cooperação. Efésios 3 vai elaborar mais esse aspecto de ser co-herdeiro e coparticipante. Mas, enfim, esse é o terceiro aspecto, e é nisso que nós, como TJC2 no Brasil, queremos colocar bastante ênfase, porque nós queremos conviver. Eu falo sempre que em muitas partes da igreja hoje tem muita gente falando assim: oh, Israel, Deus tem um propósito para Israel, nós acreditamos, nós aceitamos, mas cada um vive no seu cantinho, nós não temos nada de prático para fazer sobre isso. Quem pode vai para Israel, quem recebe um preletor de Israel de vez em quando, mas para mim foi uma coisa maravilhosa conviver no TJC2, porque aí eu tive a oportunidade de colocar em prática. E uma das coisas é a oração, que nós estamos fazendo hoje, que deve ser feito também cada um na sua cidade. Mas outra coisa é nós aprendermos a conviver, a receber, a valorizar os judeus messiânicos aqui no Brasil. E, finalmente, o quarto aspecto é que, depois de aprendermos a conviver, reconhecer, valorizar, Deus nos chama para trabalhar juntos. Porque a sequência, que eu não vou ler aqui, mas a sequência de Efésios 2, ele fala assim: nós somos concidadãos agora, nós não somos estrangeiros, nenhum dos dois é cidadão de segunda classe. Não tem cidadão de segunda classe. Homem não é superior à mulher, mulher não é superior a homem. Estou usando muito essa figura, esse paralelo de homem e mulher, porque no Novo Testamento ele usa nos mesmos textos, que ele fala judeu e gentil, ele fala homem e mulher, para mostrar diferença de classe social. Então, o que ele está dizendo é que nós vamos trabalhar juntos, não é
todo mundo uniforme, não é eu aqui, você no seu canto, tem os judeus messiânicos, tem o povo em Israel, nos outros países, e um dia Deus vai colocar a gente tudo no reino de Deus. Não, Deus nos chamou para trabalhar juntos, para pôr a mão na massa juntos, para edificar juntos, ok? Então, essa é a nossa oração, esses são alguns aspectos da nossa visão do novo homem. E agora, só para a gente pensar também, acho que é muito importante essas reuniões que nós temos aqui, de falar sobre as coisas que estamos fazendo juntos, nós estamos orando, esses são os nossos alvos, e tem algumas coisas práticas que estão acontecendo e que nós queremos também, especialmente hoje, nós temos um pedido especial de oração, enviamos por mensagem ontem no convite, né? Acho que muitos aqui têm acompanhado, na primeira terça-feira do mês, nós temos, o ano passado foi mais com o Daniel Woods, esse ano nós tivemos ministrações, tivemos oportunidade de conhecer o testemunho, saber sobre a comunidade de vários irmãos messiânicos no Brasil. Então, teve Daniel Woods, Mateus Guimarães, tivemos, não vou lembrar agora a sequência exata, mas nós tivemos irmão Jair, de Curitiba, Francisco do Espírito Santo, Maurício Ulisses, de Joinville, tivemos Gilberto, de São Paulo, Gustavo, de São Paulo, tivemos Pedro Soto, do Chile, tivemos, agora esse mês de novembro, nós tivemos o Marcelo Guimarães falando sobre o Museu da Inquisição. Então, nós tivemos, não sei se eu esqueci de algum, mas nós tivemos vários irmãos compartilhando conosco. E nós já colocamos aqui para a nossa oração o fato de que, assim como nós cristãos somos terrivelmente divididos entre nós, os judeus messiânicos também têm suas dificuldades de unidade, de estar todos juntos. Tem uns que têm reservas, receios, houve machucados, enfim, tem várias dificuldades, né? E um irmão, né, o Pedro Arruda, que faz parte da nossa comunhão aqui, da nossa equipe, ele sugeriu, assim, foi meio que assim, é um sonho. Eu acho que, quem sabe, Deus pode permitir que a gente tenha mais uma reunião esse mês de 2022, agora dia 6 de dezembro, nós vamos ter mais uma oportunidade. Aí, assim, Pedro falou assim, olha, um sonho meu seria a gente convidar todos esses que vieram um por um ao longo do ano, vamos convidar todos para estarem juntos numa mesma transmissão, numa mesma live, na mesma tela, e vamos ouvir um pouquinho de cada um e vamos orar por ele. E pasmem-se, eu falo assim, bom, vou tentar, né? A gente tem que ter fé, a gente tem que abrir as portas e vamos ver o que Deus vai fazer. De todos que vieram, eu ainda vou tentar convencer um, mas não é por causa de barreira, é porque a comunidade dele, eles têm uma reunião de oração exatamente na terça-feira. E ele diz que não tem outra pessoa, mas eu vou usar todos os meus dons diplomáticos e capacidade de persuasão para ver se eu consigo convencer esse irmão também, porque quando eu vi que todo mundo aceitou, que todos concordaram, eu falei assim, agora esse irmão não pode ficar de fora também, precisamos ter todos juntos conosco. E ao mesmo tempo que nós ficamos muito contentes com a aceitação, a gente fica também agora com muita responsabilidade, com muito peso, assim, Deus, agora eles vão estar todos juntos, e aí, o que vai acontecer, né? Pode acontecer, assim, nós vamos fazer uma pergunta, nós conversamos, oramos, assim, pensamos em falar com cada um para falar um pouquinho sobre o que eles pensam, o que eles esperam sobre essa visão do novo homem. Então, queremos ouvir de cada um, mas a nossa oração, é isso que eu estou colocando para vocês hoje, que nós possamos orar hoje e daqui até o dia 6, coloquem nos seus grupos de oração, que nós não sabemos, assim, nós estamos procurando ouvir e seguir a direção do Espírito Santo.
cremos que realmente foi uma direção de Deus, cremos que Deus já está endossando, porque Ele está confirmando no coração de cada um. Então, agora nós queremos, sim, Deus, agora está aí. É como Josafá se colocou lá na batalha em 2 Crônicas 20 e falou assim, ó, nós estamos aqui, nós não temos capacidade de derrotar o exército, nós estamos aqui, nós vamos louvar e deixar o Senhor agir. Então, essa é a nossa sensação de que nós estamos nos colocando diante de Deus e que Ele vai fazer algo tremendo, está nas mãos dEle, os milagres são dEle, mas a nossa oração não é assim, queremos ter uma reunião bem-sucedida, queremos que todo mundo fique feliz. Nós queremos que o Espírito Santo nos conduza, que algo aconteça. Não necessariamente, Deus tem suas maneiras de agir, ele pode agir com um, com outro, muitas vezes não é com todo mundo ao mesmo tempo, enfim, ele que é o Senhor, ele que é o estrategista. Então, nós vamos orar para que Deus nos una, para que Deus abra. Então, o que nós estamos pedindo para a oração hoje e cada dia na sua casa, no seu grupo? Vamos orar por essa reunião do dia 6 de dezembro, primeira terça-feira de dezembro, para que o Senhor para que haja um ambiente bom, para que barreiras possam cair. Não sou eu que vou quebrar as barreiras. Nós não temos esse poder. Nós acabamos de ler que Jesus morreu na cruz. Foi preciso o sangue dele, foi preciso a morte dele para que acabasse com a inimizade. E nós precisamos estar em Cristo. Nós, em nossa carnalidade, em nossos pensamentos, veja só o que acontece na política, veja só o que acontece nas discussões, veja só o que acontece na teologia, nas discussões teológicas. Veja só o que acontece nas divisões dentro da igreja. As pessoas não conseguem concordar. Os próprios judeus brincam que onde tem 2 judeus tem 3 opiniões. Não sei como é que conseguem fazer isso, né? Mas é uma piada deles, né? Assim, que eles têm tanta divisão de opinião que até tem mais opiniões do que o número de pessoas. Então, não somos nós que vamos acabar com essas barreiras. Na verdade, os judeus, eles são como se fossem uma representação, eles são os primeiros. Eles não são piores do que nós. Nós teríamos desobedecido, nós teríamos sido rebeldes, nós teríamos sido piores do que eles. Então, assim, eles são como nós, eles são um representante da natureza humana. Nós somos divisivos, nós somos cheios de problemas e de orgulho, de separação e tudo mais. Então, nós queremos orar para isso. Queremos orar para que esta reunião no dia 6 seja algo coberto pela presença de Deus, que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo conduza, que cada um possa falar do coração. A gente não quer uma palavra teológica, né, assim, cada um tentando defender sua opinião. Nós queremos algo do coração, que nosso coração se una com o coração deles. E que isso seja um caminho para o ano que vem. Nós estamos orando e planejando para o ano que vem, mas não sabemos muita coisa ainda. Então, que essa reunião seja já uma luz indicando que Deus abra caminhos. Nós temos sentido que Deus tem feito isso. Então, nós queremos continuar sendo guiados por Deus, ok? Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa oração, nossos pedidos. E cada um de vocês é muito importante. É maravilhoso, assim, nós estarmos juntos, clamando a Deus, orando juntos. Essa unidade tem grande valor para Deus. Nós queremos seguir a voz do Espírito, queremos unir, que o Espírito Santo interceda por meio de nós. Então, muito obrigado por você estar aqui. Sua vida é importante.
Deus quer usar você para transmitir isso para outras pessoas, para unir outras pessoas com você em oração, e assim Deus vai multiplicando e crescendo esse caminho para o novo homem. Senhor Deus, nosso Pai, aquele que enviou o melhor que o Senhor tinha, tudo que o Senhor tinha, porque tudo que o Senhor tem está em Jesus. O Senhor enviou para reconciliar todos a ti mesmo, para trazer todos os teus filhos de volta. Teu coração geme, anseia e chora por todos. E nós estamos aqui por causa do teu amor, por causa da tua obra na cruz. E nós estamos olhando para essa revelação tremenda em Efésios, que diz que Jesus morreu na cruz para acabar com todas as barreiras que existem. E essas barreiras milenares, barreiras que o Senhor separou um povo para ser bênção, e depois o Senhor resgatou uma igreja para ser bênção. E nós temos usado, assim como a nação de Israel, a igreja também, tem usado aquilo que o Senhor deu para nós, o precioso, as coisas que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos ser um povo separado e santo para Ti. Nós temos usado isso como barreiras para nos separar. E é justamente isso que o Senhor veio para eliminar. Então, nossa oração hoje é: Senhor, que a Tua obra na cruz, como os morávios tinham aquele lema, aquela palavra que era o toque de trombeta para eles, que o sangue derramado da cruz não tivesse sido derramado em vão, mas que o Senhor pudesse receber toda a glória, que o Senhor pudesse receber todas as pessoas que o Senhor comprou pelo sangue, que essas pessoas pudessem ser alcançadas. E nós estamos orando, especialmente nosso encargo que o Senhor nos deu aqui, de orar para que o povo de aliança, para esse povo que Paulo disse em Romanos 11, que eles tropeçaram, que eles endureceram o coração, mas que isso foi em parte, foi temporário. Nós estamos orando para que o tempo realmente chegue, para que eles possam abrir o coração, amolecer o coração, que o Senhor venha tocar no coração de judeus que ainda não te conhecem, e de judeus messiânicos que já te aceitaram e possam ser realmente, ó Deus, prontos, e nós como igreja também, nosso coração duro, nosso coração soberbo, nosso coração superior, que nós também possamos ser amolecidos diante de Ti, Senhor. E que aqui no Brasil, em pequenos começos, nós possamos ver essas barreiras sendo quebradas, possamos ver, Senhor, aquilo que o Senhor conquistou na cruz, sendo uma realidade. Nós queremos fazer parte e pedimos isso a Ti. Estamos juntos aqui nesta manhã, pedindo e orando para isso, em nome de Jesus.